Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre probióticos. São bactérias que vivem no seu corpo, vivem em simbiose e são bactérias boas que promovem a saúde. Elas melhoram a digestão, melhoram a absorção de nutrientes, fortalecem o sistema imunológico e melhoram a saúde em geral. O que significa probiótico? Pro significa a favor, né? E biótico, vida. Então, probiótico a favor da vida. E a origem do nome explica muito bem o que eles fazem. Então, a microbiota intestinal são essas bactérias que vivem no nosso intestino, milhões, bilhões, tipos diferentes de bactérias. Nós temos bactérias boas, bactérias ruins. O equilíbrio delas mantém a nossa saúde. Normalmente, quando a gente tem alguma doença, vai haver alguma alteração nessa microbiota intestinal. Quando a gente usa algum tipo de medicamento, antibióticos principalmente, os antibióticos podem alterar drasticamente essa flora, essa microbiota intestinal, às vezes para pior. E a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que ter mais bactérias boas, mais bactérias que promovem a saúde do que bactérias ruins. Porque o desequilíbrio no microbioma já foi associado a várias doenças, desde autismo, obesidade, câncer, inflamação, depressão, doenças autoimunes, doença neurodegenerativa. Então são várias doenças que estão relacionadas à alteração desse microbioma. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então, sobre as bactérias ruins, existem várias, né? A gente pode falar desde uma Escherichia coli que pode causar uma diarreia, né, uma infecção intestinal. Eu vou falar de uma que é bem interessante, acho que exemplifica várias outras, é o Ruminococcus, que é identificado no nosso trato gastrointestinal. Ele consegue quebrar a celulose com uma enzima chamada celulase, ele quebra em energia, quebra em glicose, de forma que a pessoa pode estar comendo alface, transformando isso em açúcar no intestino. Então, só para entender como que isso pode acontecer. E essa mesma bactéria ela já foi implicada em doenças inflamatórias, como a doença de Crohn, por exemplo, desencadeando vários outros problemas. Então, por isso que a gente tem que ficar atento a essa questão. Agora, a gente consegue promover essas bactérias saudáveis de várias maneiras, com alimentação saudável, mas a gente também pode colocar na alimentação determinados alimentos que já contêm esses probióticos. A gente tem, por exemplo, iogurte, kefir, shoyu, chucrute, são alimentos fermentados que possuem um microbioma saudável. Kombucha, aliás, se vocês comentarem bastante aqui no vídeo embaixo, eu peço para o Dr. Fernando fazer um vídeo de como fazer kombucha. Alguns queijos também são os queijos vivos, né? Os queijos que têm essas bactérias saudáveis, coalhada e o leite fermentado, esse que todo mundo conhece por aí, esse leite fermentado, por exemplo, o Yakult. O problema do Yakult é que ele tem muito açúcar, é extremamente açucarado e tem apenas uma bactéria boa lá. Então é melhor a gente ir para os alimentos menos industrializados. Agora a gente pode colocar os probióticos também em forma de suplementos. Então existem várias bactérias que a gente pode colocar. O Bifidobacterium, Lactobacillus, o Saccharomyces boulardii, são várias bactérias que possuem subgrupos ainda de outras bactérias e que cada uma vai trazer um determinado tipo de benefício. Então já teve trabalho mostrando determinada bactéria, como a Bifidobactéria ajudando na digestão, ou o Lactobacillus ajudando na absorção de nutrientes, ou algumas outras atuando até no humor, diminuindo também a inflamação. Então, elas são importantes e podem ser adicionadas ao tratamento pelo seu médico. Então, como consumir esses suplementos? É importante que seja junto com a alimentação para que facilite o trânsito intestinal, de forma que ela chegue mais rápido no intestino. A escolha desses probióticos deve ser feita por um profissional capacitado. E é importante consumir junto com os probióticos os pré-bióticos, que são os alimentos dessas bactérias.
Basicamente são fibras. Essas bactérias precisam de fibras para sobreviver. Então, se a gente coloca fibras na nossa alimentação, a gente está fornecendo aí um substrato, um meio para essas bactérias sobreviverem e florescerem e prosperarem em simbiose com você. Exemplos aí desses pré-bióticos tem a aveia, cebola, alho ou mesmo a banana verde. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as suas amigas e até o próximo!